Algumas guerras, maioria das guerras, das lutas que eu tive na minha vida, a partir do momento que o Senhor me alcançou para ser discípula dele, me chamou para essa jornada na vida com Deus, todas as lutas que eu passei e que eu venci foram em oração. E eu não sei por que nós cristãos negligenciamos tanto a oração, sabe? Eu tava aqui no sofá refletindo sobre isso, meditando sobre isso, de quantas vezes eu passei por situações que pareciam não ter solução e eu recorri aos joelhos dobrados. E não que a força está em nós dobrarmos nossos joelhos, colocar o rosto em terra e orar, mas a força está no Senhor, que ouve as nossas orações, né? E eu falo por mim mesma, quantas vezes eu já negligenciei recorrer ao Senhor em oração, colocar diante do Senhor em oração aquilo que eu precisava. Mas eu não falo em coisas de bens materiais somente, mas eu falo lutas da vida mesmo que nós passamos e circunstâncias embaraçosas, embaraços do inimigo mesmo, no qual nós ficamos ali presos, muitas vezes derrapando ali na lama, sendo que nós podemos recorrer e apresentar ao Senhor em oração. Eu lembro de situações como no meu casamento, que foi na pandemia, as situações quando nós fomos comprar o nosso primeiro imóvel, quando fui comprar meu primeiro carro, quando eu tive a minha filha, quando eu senti de ser mãe, eu apresentei em oração diante do Senhor. Quando eu fui chegar perto do parto, né, quando o parto estava chegando e eu tinha medo, porque era uma coisa completamente desconhecida. Quando eu e meu marido passamos por situações extremamente difíceis e... meu Deus... que parecia sem saída. E eu recorri ao Senhor em oração. E o Senhor generosamente, simplesmente abriu as portas. Só que o curioso é que em boa parte das vezes não foi como eu planejei, como eu pedi. Mas Ele fez, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Como no meu casamento, né? Eu precisei adiar algumas vezes, foi um momento bem tenso na nossa vida. E o meu casamento aconteceu conforme eu clamei, conforme eu orei, mas aconteceu completamente diferente do que eu tinha planejado. Assim como o meu parto, eu esperava ter um parto espontâneo, mas eu orei, eu clamei ao Senhor que eu viesse a ter um parto abençoado. Eu precisei induzir, não era uma coisa que eu imaginava, nem sabia que era possível na época, mas meu parto foi incrível. E assim como outras coisas na nossa vida. Então eu estou aqui como um lembrete para você e para mim mesma, futuramente, de que a nossa maior arma para as nossas lutas é a oração. É chegar aos pés do Senhor e mostrar a Ele nossas petições. Como diz em Filipenses, não andeis ansiosos com coisa alguma, entretanto, apresentem as suas orações com súplicas, que a oração é o meio pelo qual nós podemos tocar o céu, é a porta na qual o céu se abre para nós, mas não no sentido miraculoso, não no sentido de experiência, não falo isso, mas eu falo no sentido litúrgico mesmo. No sentido de que Deus ele deixou isso para nós, a oração. Ele fez da oração um veículo para nos achegarmos até Ele, né? O véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz e agora nós temos esse livre acesso, né? Que é através da oração, porque antes de Jesus havia todo um ritual, né?
para se achegar até o Senhor, um ritual de purificação no templo, no santuário, no Santo dos Santos, no átrio. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. Agora, aqui sentada no sofá, eu posso fechar os meus olhos e com muito temor e amor e reverência a Deus, apresentar o meu coração a Ele e tornar desse ambiente aqui, que é a minha casa, o Santo dos Santos, né? É incrível e é um lembrete que eu quero deixar aqui para você. Senti de gravar esse vídeo porque eu tava refletindo e eu pensei, puxa, como isso é importante, como nós podemos ter esse acesso, esse acesso ao Senhor e passar pelas nossas lutas por meio da oração. Gente, é para qualquer coisa, sabe? Para qualquer coisa que você estiver precisando. Eu não falo de bens materiais, tá? Tô precisando de coisas materiais, não é só isso. Mas eu falo de circunstâncias da vida, embaraços da vida, que às vezes a gente se encontra, que o inimigo nos coloca. E a gente vai lá, a gente ora, a gente clama, ajoelha. E pode até demorar um tempo, mas o socorro ele vem. A providência de Deus vem. Já teve vezes de eu orar tanto por algo, igual na cirurgia do meu marido, que ele tava, assim que a gente casou, ele precisou fazer uma cirurgia. E eu orar tanto por algo e isso demorar tanto, de acontecer de eu sentar no lugar de oração, no horário de oração, porque eu tinha um lugar de oração, um horário de oração para aquele pedido específico. Eu sentar naquele lugar de oração, naquele horário de oração, para aquela oração específica e não conseguir falar nada. E só chorar, e só chorar, e só chorar. E assim como a palavra diz, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intercedeu por mim e as orações chegaram. E foram atendidas. Demorou. Foi preciso eu não ter mais palavras para falar com o Senhor. Mas chegou. A resposta veio e nós passamos por tudo, sabe? Então esse é meu lembrete para você nessa tarde. Eu não sei em qual embaraço você se encontra. Eu não sei qual circunstância do seu coração, da sua vida, da sua casa. Eu não falo nem financeiramente, da sua alma, do teu espírito, da tua mente, mas apresenta ao Senhor como em oração. Esse é o recurso mais poderoso que nós podemos ter, que nos foi dado de graça. Então aproveite.